requerimento do pastor Eurico, nos seguintes termos. Requer a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 188, inciso 2º do Regimento Interno, a votação do requerimento da inversão da ordem. Não, esse aqui é de inversão, tá, é de inversão. Agora, tá bom, então nós vamos votar agora o requerimento de inversão dos trabalhos, da ordem dos trabalhos. Pela ordem, presidente. Foi. Eu retirei o requerimento da inversão da ordem dos trabalhos, Certo. não de votação nominal. Não, presidente, eu só acho o seguinte, eu não estou entendendo porque Vossa Excelência, na condição de presidente, está agindo de uma forma tratoral. Uma pressa muito grande, não dando tempo nem sequer aos companheiros conversarem. Eu entendo o seu interesse, inclusive o deputado que antecedeu aí, remotamente, que já declarou, nada a ver o que ele fala com a questão do canabidiol, do medicamento. Ele falou a preocupação dele exatamente com a legalização da maconha em si, comercialização, a maconha recreativa, ou seja, a destruição das pessoas, da sociedade, porque quem acompanha e sabe o que é os malefícios da maconha, sabe realmente a desgraça que isso tem causado para as pessoas, para as famílias, a destruição da sociedade. Nós só temos a lamentar que, até nas reuniões que participamos aqui, foram várias audiências públicas, muitas pessoas foram usadas aqui para falarem não a respeito da questão do medicamento, e sim a preocupação maior de muitos, vamos ao termo bem popular, maconheiros que vieram para cá, defensores da maconha, inclusive muitos deputados que parecem que gostam bem da erva, estiveram aqui só para fazer essa movimentação a favor da legalização da plantação, do consumo, em todos os aspectos. Então nós estamos preocupados, claro, nenhum de nós aqui somos responsáveis em pensar que o medicamento ele não tem sua eficácia. Eu disse até para uma pessoa, há poucos dias, que falou comigo, disse, eu não estou entendendo, o senhor andou defendendo aí em um debate o medicamento extraído da maconha? Eu disse, sim. Não entendo, o senhor está a favor da maconha? Não. Não estou a favor de plantação, de legalização das drogas, dessa forma que muita gente pensa, do consumo. Não se trata disso. Até porque, lamentavelmente, essa pessoa que conversava comigo, um parente dela, esteve internado e passando momentos difíceis com muitas dores. E tinha que ser usado medicamento para que ele não tivesse muitas dores. Então, lamentavelmente, os medicamentos que são usados hoje nos hospitais para as pessoas que estão passando por um momento difícil, a gente sabe da sua derivação que vem do ópio. Nem por isso estamos legalizando essa questão, defendendo. A situação que nós defendemos hoje, estamos sendo contrários, não só os companheiros aqui como deputados, mas o Brasil em si, as pessoas não são a favor da legalização. Nós somos vizinhos dos maiores produtores de maconha, e o senhor sabe muito bem, o senhor participou de comissão comigo em outras situações, na questão de drogas, na lei Osma Terra, que nós andamos vários estados, os seus estados, por exemplo, tivemos reuniões ali, tratando desse assunto na época, e vimos que os prejuízos são grandes em todos os aspectos na questão do uso da maconha chamada recreativa. Eu só lamento que, da última reunião para essa, nós temos 2 discursos rolando aí nos meios de comunicação, nas redes sociais. O deputado que me antecedeu, ele que é uma decepção para mim, uma pessoa que eu tenho até estima, mas a forma como ele defendeu aqui a legalização e recreatividade é a prova de que pouco ele está se lixando para a questão de saúde, para a questão daqueles que são vitimados por doenças que precisam de um medicamento. A intenção é legalizar a maconha no Brasil e nós somos contra. Então, o requerimento. Senta aqui, ó. Senta aqui do meu lado. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 188, segundo do Regimento Interno, a votação do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos na modalidade ostensiva, pelo regime eletrônico da Casa. Então nós vamos agora votar pelo regime eletrônico. É importante estarmos aqui discutindo esse assunto. Lamentamos por aqueles que nos criticam,
e nos colocam como pessoas até, num cunho, poderíamos dizer até, marginalizados por sermos contra a questão da maconha, plantação, cultivo, uso recreativo. Porém, não somos contra em nenhum momento aqui a questão medicinal de uma das substâncias da cannabis. Nesse particular, estamos de acordo. Mas o grande problema é que todos que vêm defender do outro lado, eles em nenhum momento se reportam ao relatório do relator, no artigo 3º, parágrafo 1º, que nada tem a ver com o assunto medicinal. Ali já entra uma exploração comercial, industrial, aí vem o lobby para a indústria que quer realmente ganhar dinheiro com isso. Eu quero aproveitar para registrar aqui minha solidariedade ao companheiro de Pernambuco, o deputado Daniel Coelho, que fez aqui algumas colocações importantes, conhecemos, somos amigos de longas datas, nem por isso somos inimigos no assunto que estamos a discutir. Entendemos a situação da sua família, da sua esposa, e esperamos que ela possa se recuperar, tantos quantos outros que passam por problemas similares. Tive a honra de participar em todos outros movimentos que aqui tivemos referente ao combate às drogas. Aqui está o deputado Osmar Terra, que tivemos o privilégio de trabalharmos juntos e por muitos países visitarmos, estudarmos e vermos o que acontece com as drogas ou com as pessoas, com os usuários de drogas por este mundo afora. Onde houve liberação, tem muita gente querendo retroceder e está ficando difícil, porque os prejuízos são incalculáveis. E quando a gente fala em morte aí, hoje pelo Covid, pelo Corona, tem muita gente aí que anda morrendo por causa das drogas e lamentamos aqueles que defendem. Tivemos o desprazer de enfrentarmos aqui, quando discutíamos a questão da liberação das drogas, os impasses que tivemos com as comunidades, ou com os contrários, as comunidades terapêuticas, os centros de recuperações em nosso país, que prestam um relevante serviço à sociedade, buscando recuperar milhares e milhares de pessoas que são vitimizados pelo uso das drogas. Não podemos esquecer o que aconteceu aqui com o movimento do Conselho Federal de Psicologia, como também o movimento da psiquiatria. E em dados momentos mostramos aqui mais de 500 artigos que foram publicados pelo Conselho Federal de Psicologia, que aliados ao Conselho de Psiquiatria, estiveram chamando as comunidades terapêuticas de verdadeiros centros manicomial em nosso país, dizendo que as comunidades terapêuticas, os centros de recuperações de usuários de drogas, são verdadeiros centros de manicômio. Nós defendemos aqui, inclusive, quando lutávamos nesse particular, a internação compulsória daqueles que, vitimizados pelas drogas, já andam como zumbis pelas ruas, perderam família, ninguém mais lhe dará apoio, salvo as comunidades terapêuticas. E isso é responsabilidade sim do Estado cuidar do seu povo, mas aí vieram os direitos desumanos, que em dados momentos chamam de humanos, nessa particularidade, disseram não, essas pessoas, elas têm que decidir se querem ou não passar por um tratamento de recuperação e jamais elas serem internadas compulsoriamente. Mas como uma pessoa que está vivendo já sem controle, como verdadeiro zumbi, vivendo
na sociedade ou nesse mundo, como ela vai decidir alguma coisa desse tipo? Lamentamos que prevaleceu sim a ideia desse movimento que usam como direitos humanos para proteger quem? Não os usuários, para defender os usuários, não. Eles eram para proteger os traficantes que ganham muito dinheiro com as drogas nesse país, fazendo pessoas escravas e delas tirando proveito. Lamentamos, porque hoje são milhares e milhares de famílias que sofrem. Tivemos a comprovação, estudando nos presídios ou conversando com os presos, quais os motivos que os levaram à prisão. Na verdade, pouco se coloca lá nos BOs quais foram as causas, mas conversando com eles, vimos que o maior percentual dos que estão na prisão hoje, que custam um valor altíssimo para o Estado, foram pessoas que começaram exatamente usando álcool, depois a maconha, depois o crack e outras drogas. A maconha sempre aparece em segundo plano, porque das ilícitas é o primeiro, mas na lista entra o álcool. E aí, eles enveredam pela maconha, depois entra por outras drogas. E aí, por que você está preso? Porque eu roubei, porque matei, mas por que matou? Por causa das drogas. Ora para consumir, ora para pagar débitos aos traficantes que ganham com isso. Vimos a situação do Marrocos, o maior produtor de maconha do planeta, e depois na América Latina, Paraguai, onde é o maior plantador, produtor de maconha em nossa América Latina. E os resultados da desgraça que acontece naquele país com os usuários dispensa comentário. Enquanto um pé de maconha chega a 3,5 metros, 4 lá no Paraguai, alguém citou o meu estado de Pernambuco, que eu tenho vergonha de ouvir, mas é uma verdade. Que em dados momentos são descobertas muitas plantações lá no chamado polígono da maconha, mas eu quero aqui registrar o meu elogio à Polícia Militar, à Polícia Federal, que constantemente tem lutado, descobre plantações, queimam, mas quem está por trás? Quem está por trás disso aí? São exatamente os produtores, apoiados por defensores, e pasme os senhores, que quando discutimos aqui em dados momentos esse assunto, tivemos deputados federais defendendo traficantes aqui nesse plenário. Quando discutimos aqui, o deputado Osmar Terra lembra muito bem disso. Eu me recordo, deputado Osmar Terra, que quando falamos até das drogas ilícitas, ou das drogas lícitas, e colocar lá nos rótulos das bebidas alcoólicas, os malefícios do álcool, o senhor, eu e mais outros deputados, Givaldo Carimbão e o doutor Jorge, fomos chamados a uma reunião com uma empresa de bebida aí que ofereceu para cada um de nós R$500 mil para nós ficarmos calados. Ofereceram lá, o senhor soube disso aí. E aí o que é que acontece? Nós dissemos que não nos dobraríamos a isso. Mas segundo as informações depois, nós perdemos lá no plenário. Mas dizem que eles gastaram 2 milhões. E não foi comigo. Foram com alguns parlamentares. Aqui tem sim defensor de drogas. Aqui tem sim deputados maconheiros. Tem sim. Não estou dizendo que o que aqui estão, mas no Congresso tem. Por isso estão lutando para legalizar a maconha via essa luta em prol da substância medicamentosa. Nós só temos a lamentar por estes que assim o fazem. É um jogo, uma falácia que aqui colocam-nos como pessoas do mal, pessoas das trevas, como foi falado aqui, porque nós estamos contra a saúde de pessoas que são vitimizadas por doenças. Na verdade, isso não procede. Se analisarmos a Anvisa, como ela fez a sua publicação concernente a essa questão, ela é rígida, ela é séria. Aí me deixa uma interrogação quando o juiz diz: fulano, você planta para fazer o chá para o seu filho. A pergunta é num chá que se extrai a substância? Porque se analisarmos as exigências que estão lá na Anvisa, teríamos que ter
um laboratório com alta tecnologia para poder extrair essa substância que não é tão fácil. E aí, repito, nas audiências que tivemos aqui tratando desse assunto do canabidiol, quantos representantes dos movimentos do Legaliza, do Libera Geral, dos defensores da Marcha da Maconha estiveram aqui e riam de nós, nos criticavam, zombavam, escrachavam de nós, dizendo que nós éramos contra a saúde do povo. Mas o que é que eles defenderam aqui? Não vieram aqui defender saúde coisa nenhuma. Vieram defender que querem plantar sim maconha, que querem sim legalizar, que querem sim usar, vender. Como disse o citado deputado Bacelar, que uma outra deputada já falou aqui, que agora vão usar isso contra ele. Não precisa não. A internet já está fazendo um montão de comentários aí e expondo o ridículo da sua fala aqui, que foi nada a favor da saúde. Mas eu acho que ele se perdeu, talvez, não sei se ele usa, e de repente, automaticamente, ao falar, estava sem o seu controle emocional, e disse o quê? Que temos que liberar, que tem que haver a liberação recreativa, que tem que vender, que tem que abrir. Foi isso que ele disse aqui. Eu lamento por alguém que se diz representante do povo, não pensar também nas famílias, nas vidas que estão sendo ceifadas pelo uso das drogas. Sei que é difícil controlar, até porque o crime organizado não tem o nome de organizado por mero acaso. Eles são sim organizados e ele tem os seus protetores em todas as instâncias. E é por isso que eles estão aí fazendo o que fazem. Mas nós estamos na luta. Eu respeito muito o deputado relator, mas eu gostaria de dizer que não discordo quando o senhor fala da questão da saúde, do medicamento. Mas eu não entendo, nobre relator, por mais estima que tenha para com Vossa Excelência, o porquê desse artigo 23 e o parágrafo 1º. Por que o senhor vem com essa abertura? Interesse de quem? Nós estivemos na República Tcheca e eu me admirei lá ao ver tantos brasileiros. E ao chegar em um quiosque lá, entendi o porquê. Porque tudo que o senhor está dizendo aqui, lá já acontece. Dos bombons a bolos, chás, comidas diversas, produtos de limpeza, beleza e tantos outros, em tudo eles usam a cannabis. Lá é liberado. Mas também pude ver como vivem tantas pessoas e tantas famílias, até abastardas, que têm tantos recursos que sofrem por familiares seus, que ao usarem desenfreadamente as drogas, sofrem prejuízos terríveis. Até porque eles começam na droga lícita, depois entram na ilícita, e para consumir, às vezes tem que roubar da própria casa, transformar em recursos para comprar a droga, e quando não tem, vão ter que tirar de alguém. Aí começam a assaltar. As comunidades terapêuticas, elas que trabalham na ponta com isso, e eu estou envolvido com esse trabalho, eu sei o que é recuperar um drogado e o que é ouvir os relatórios desses coitados, que são vítimas de parte dessa sociedade que defende a desgraça da legalização das drogas. O que querem agora é aprovar esse pequeno detalhe de uma única substância medicamentosa para empurrar a legalização da maconha em nosso país. Registro aqui o nosso voto, que todos já sabem que é contrário a isso. Somos contra qualquer tipo de legalização das drogas e espero que o plenário possa dar resposta aos maconheiros de plantão.